Olá, eu sou o professor Luiz Egon Richter, sou professor de Direito Administrativo da Unisc, atuei por mais de 42 anos na atividade registral imobiliária e também praticamente 2 anos na atividade notarial. Coube-me trabalhar a disciplina de aspectos notariais e registrais dentro do contexto das sucessões. Então, a minha proposta de aula é a seguinte. Num primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês a desjudicialização e, no contexto da desjudicialização, as atividades notariais e de registro de imóveis. Posteriormente, em outras aulas, eu vou trabalhar aspectos práticos, levando em consideração o testamento, a cessão de direitos hereditários, a escritura pública de partilha e, por final, o registro da escritura pública de partilha no registro de imóveis. Então, num primeiro momento, eu vou fazer uma breve análise sobre a judicialização e a desjudicialização. E começo a falar de um fenômeno da desjudicialização para a judicialização e da judicialização para a desjudicialização. Vejam que interessante, já tivemos um momento em que havia uma forte desjudicialização, viemos para a judicialização tendo a Constituição de 88, a atual Constituição, como o ponto culminante, e o que nós estamos verificando hoje é novamente um fenômeno de desjudicialização. Pois então, se nós formos fazer um passeio pelas constituições, é possível a gente se localizar, é possível ver quais constituições eram mais desjudicializantes e quais foram mais judicializantes e como isso foi se dando. Então eu trago para vocês as concepções jurídico-constitucionais dos estados desjudicializados, notadamente o Estado liberal. E nesse sentido, nós podemos referir as duas constituições liberais. A primeira, a Constituição Imperial, que teve vigência de 1824 a 1891, e a segunda, de 1891 a 1934, então a republicana. A concepção prevista nessas constituições era uma concepção de justiça individualista, sem preocupação com as desigualdades sociais. Ou seja, o próprio Estado era bem menos interventivo e cada um procurava atender às suas demandas de forma individualizada junto ao Poder Judiciário. Nesse sentido, cabia ao Judiciário garantir a liberdade, a segurança e a propriedade. Basicamente era isto. A justiça era acionada por quem possuía direitos, a liberdade de postular junto ao judiciário e, sobretudo, quem possuía capacidade financeira para arcar com os seus custos. Vejam que naquela época não havia assistência judiciária gratuita, ou seja, não havia o acesso subsidiado ao Poder Judiciário. Tratava-se de uma liberdade individual em que cada um buscava atender às suas demandas de acordo com as suas condições financeiras. Então, se a pessoa era despossuída economicamente, possivelmente o acesso ao judiciário era muito difícil. E por isso se diz que nessa época nós vivíamos um estágio de desjudicialização. Mas aos poucos este cenário começa a mudar. Se não, vejamos. Passamos então para concepções jurídico-constitucionais de estados judicializados, o chamado Estado Social. E aí nós temos a Constituição de 1934 a 1937, instituidora do regime democrático e bem-estar social e econômico. A Constituição, a primeira Constituição que teve preocupação social, que é de 1934 a 1937, possivelmente foi influenciada pela Constituição de Weimar, assim como a Constituição do México. Mas isso não quer dizer que exatamente já a partir dessa Constituição se começa uma judicialização dos direitos sociais. Iniciou-se com essa Constituição uma preocupação com o social. Mas ainda a cultura era fortemente individualista, o que não permitia que
que as pessoas tivessem um acesso à justiça, como só ia acontecer a partir da Constituição de 88. A Constituição de 37 a 46, com a instauração da ditadura do Estado Novo, a centralização do poder na presidência da República, avanço nos direitos sociais trabalhistas. Vejam que essa Constituição ela já foi influenciada por um momento de centralização do poder. Há quem apelidou essa Constituição de Constituição Polaca, ou seja, uma influência muito forte da Constituição polonesa. Então havia, por um lado, uma centralização do poder, uma rigidez do poder, com pouquíssima autonomia do judiciário e do legislativo, mas mesmo assim, por outro lado, passamos a desenvolver alguns direitos sociais, notadamente na esfera trabalhista. Isso vai fazer com que as pessoas começem a ter acesso à justiça do trabalho mais tarde. Ou seja, são demandas de natureza social que o judiciário passa a atender. Então esse cenário já começa a provocar algumas alterações, a despeito de ainda uma cultura individualista relacionada com o direito de propriedade, relacionada com o direito contratual, mas que começa a mudar também. Passando da Constituição de 37 a 46, vamos para a Constituição de 46 a 67, quando então retorna a democracia e a ordem econômica passa a ser orientada por princípios da justiça social. A intervenção do Estado no domínio econômico passa a incidir mais, o trabalho e a existência digna passaram a ser considerados direitos fundamentais e o uso da propriedade passou a estar condicionada ao bem-estar social. Então há um retorno da democracia, novamente os direitos sociais começam a aflorar, e o Estado se torna mais interventivo, mas o bem-estar passa a ser um princípio fundante, o que faz com que o judiciário comece a se abrir um pouco mais para as demandas da sociedade como um todo. O individualismo, aos poucos, ele começa a perder aquela força que ele tinha até então. Passamos para a Constituição ou melhor, a Constituição de 67 e a emenda de 69, novamente há restrições aos direitos fundamentais, com o aumento do controle do Poder Executivo sobre o Legislativo e o Judiciário, via instituição de uma hierarquia constitucional centralizadora e interventiva no domínio econômico e social. Vejam que aí nós estamos falando da época em que os militares comandavam o país. Então, a despeito de restrições que nós tivemos no campo dos direitos fundamentais, os direitos sociais do trabalho, a função social da propriedade, a função social do contrato, começa a tomar corpo. Isso não ocorre de uma hora para outra, isso vai sendo aos poucos até chegarmos à Constituição de 88, que é um divisor de águas. Mas gostaria de salientar que a Constituição de 67 e a emenda de 69 tinha uma concepção de o Estado ser tutor da sociedade, do Estado dizer o que era e o que não era bom para a sociedade. E esse cenário começa a mudar de forma bastante profunda com a vigência da Constituição de 88. Mas ainda na vigência da Constituição de 67, com a emenda de 69, as demandas do judiciário começaram a aumentar muito. Demandas de natureza ambiental, demandas de natureza urbanística, demandas de natureza agrária, demandas de natureza trabalhista, tudo isso faz com que a população comece a buscar a resolução das demandas no Poder Judiciário. Agora vamos ver a Constituição de 88. Vem comigo. Pois a Constituição de 88, como eu referi, foi uma quebra de paradigma, é um novo estágio, ela se apresenta como um divisor de águas porque nos apresenta, ou traz para nós uma concepção de Constituição democrática, tendo como princípios fundamentais a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também do pluralismo político. Vejam que a Constituição de 88 ela está fundamentada num rol de princípios, chamados princípios fundamentais,
dos quais se irradiam efeitos para todo o ordenamento jurídico. E qualquer demanda relacionada com a vida, se a administração pública não resolvia, qual era o caminho? O caminho passou a ser o Poder Judiciário. Por isso nós temos demandas na seara da saúde, do meio ambiente, urbanismo e assim por diante. Ou seja, os direitos fundamentais e os direitos sociais, que são reflexos deste princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e dos outros, passaram a fazer com que a população descobrisse o judiciário e passasse a buscar a resolução de suas demandas justamente no judiciário. Isso faz com que aumenta a procura pelo judiciário e o judiciário passa a se expandir. Mas além dos princípios fundamentais, o Estado passa a assumir compromissos esses que a Constituição estabeleceu como objetivos fundamentais, lá no artigo 3º. E vejam, o primeiro objetivo fundamental é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E a pergunta, como construir uma sociedade livre, justa e solidária apenas a partir da administração pública ou via instituição de políticas públicas no âmbito legislativo? Certamente o judiciário passou a receber demandas também nesta área, o que fez que se ampliasse a procura pelo Poder Judiciário. Segundo objetivo fundamental, a garantia do desenvolvimento nacional. Quer dizer, a garantia, ora, se o executivo não garantia, o legislativo também não, abre-se uma brecha para buscar uma resolução junto ao Poder Judiciário. O terceiro, erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Vejam o leque de demandas que a sociedade começa a exigir do Estado. A Constituição impõe ao Estado esses objetivos e a sociedade passa a reclamar. E ela é estimulada por isso. Inegavelmente, houve um estímulo muito grande para que a sociedade se tornasse ciente de seus direitos fundamentais, que nós vamos ver daqui um pouco, mas de todos os seus direitos. E à medida em que a administração pública não cumpria, não concretizava, não realizava esses direitos, a solução era buscar a resposta junto ao judiciário. E tudo isso avoluma, tudo isso aumenta demasiadamente a demanda do Poder Judiciário. Falando em direitos, vejam, temos no artigo 5º os direitos fundamentais de primeira dimensão, e neles a Constituição assegura a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país a igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E, entre outras garantias, prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e todos, no âmbito judicial e administrativo, e a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Vejam, a lei não pode excluir, ou a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Esse foi o mote constitucional, para que todos buscassem a resolução de seus conflitos, que todos buscassem a não concretização de um direito, ou mesmo a lesão, ainda que em potencial, buscassem a solução junto ao Poder Judiciário. Então, volto a repetir, se por um lado isso foi altamente positivo, porque fez com que a sociedade brasileira se tornasse ciente de seus direitos, por outro lado, isto acarretou uma demanda ao judiciário que ele não estava e não está preparado para atendê-la. Houve uma sobrecarga, mas continua a Constituição vigindo. A lei não afastará, ou a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Muito bem, mas existem demandas que são atendidas pelo Judiciário
que não se caracterizam por lesão ou ameaça a direito. São simples demandas consensuais ou que podem ser resolvidas consensualmente e que o Estado, via judiciário, assumia para si. E são essas demandas que não envolvem lesão ou ameaça a direito que podem ser deslocadas a outros órgãos, outras instituições ou mesmo para a própria sociedade resolver. Então, esse é o fenômeno da desjudicialização que nós estamos presenciando agora. Aos poucos, em razão da alta demanda do Poder Judiciário, começa a ocorrer o inverso, uma desjudicialização. E aqui eu gostaria de deixar muito claro, não é que o Judiciário terá que se afastar das demandas. Não. Haverá, na verdade, um compartilhamento. Agora, aquelas demandas que não envolvem lesão ou ameaça a direito podem ser resolvidos extrajudicialmente ou fora do judiciário. Mas, inegavelmente, toda e qualquer demanda relacionada com lesão ou ameaça a direito é exclusividade do Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que dá a última palavra no Brasil. É a sentença que transita em julgado. Os atos administrativos, como todos nós sabemos, são atos precários, não transitam em julgado, não alcançam a mesma estabilidade de uma sentença irrecorrível. Por isso, continua sendo o judiciário aquele que diz a última palavra no direito. Mas todas aquelas demandas que não envolvem lesão ou ameaça a direito, que podem ser resolvidas consensualmente, podem ser deslocadas para outras instituições, para outros agentes públicos, e eu já vou adiantando em razão do conteúdo que nós vamos trabalhar, para as atividades notariais e atividades de registro de imóveis. Como o foco aqui é sucessões, eu vou trabalhar com foco no direito notarial, com foco no direito registral imobiliário. Ou seja, vou deixar de lado o registro civil das pessoas naturais, o registro civil das pessoas jurídicas, títulos e documentos, que também são registros públicos e regidos pela Lei 6.015, que rege o registro imobiliário. Voltando, além dos direitos fundamentais, temos os direitos sociais de segunda dimensão, onde estão inseridos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Veja, aí nós temos o campo das políticas públicas. E quando a administração pública não institui, não amplia, não executa, ou seja, não implementa e não executa a política pública, muitas delas a resolução se dá via judiciário. Então o judiciário, ele continua assoberbado porque tem todo um campo de direitos fundamentais que, se a administração pública não concretiza, a solução é via jurisdicional. E aí isso se afasta um pouco dessas resoluções consensuais. Não posso aqui afirmar de forma absoluta, talvez no decorrer, talvez na evolução, também instituições extrajudiciais podem contribuir para a implementação, enfim, fazer com que a administração pública chegue a bom termo com políticas públicas para concretizar os direitos fundamentais sociais. Mas é aí um campo muito grande para o Poder Judiciário atuar. Vamos adiante. Para a concretização dos direitos fundamentais, então, de todas as dimensões, a Constituição fortaleceu o Poder Judiciário, garantiu-lhe autonomia administrativa e financeira, elegendo-o como a única fonte de acesso à justiça. E isso efetivamente ocorreu. A partir da vigência da Constituição, foi dito que o Poder Judiciário era a única seara, era o único espaço a se resolver qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de demanda, ainda que não houvesse lesão ou ameaça a direito. E isso aos poucos vem caindo, porque sabidamente o Judiciário não tem condições, ele está extremamente assoberbado e
aquilo que não se tratar de lesão ou ameaça a direito, constitucionalmente está liberado para resolução através de outros meios. Voltando. Coube, então, ao Poder Judiciário o protagonismo sobre a concretização do direito fundamental à justiça, afastando dos particulares qualquer possibilidade de resolverem os seus conflitos para a garantia e preservação dos direitos e das garantias fundamentais. Então, o Judiciário foi o grande protagonista, ou foi eleito como o grande protagonista na resolução das demandas. E é esse protagonismo que agora, aos poucos, está sendo trabalhado no sentido de compartilhar com outras instituições, naquilo que não representar lesão ou ameaça a direito. Dos efeitos decorrentes deste protagonismo, podemos aqui referir dois, um favorável e outro desfavorável, ou mesmo efeitos favoráveis e efeitos desfavoráveis. Efeitos favoráveis. Despertou nos cidadãos a noção de sujeitos de direito e os induziu a procurar o Poder Judiciário para a resolução de seus conflitos e a concretização de direitos. Já dizia anteriormente que foi altamente positivo a conscientização por parte dos cidadãos para a busca da concretização dos direitos junto ao Judiciário. Ou seja, aquela ideia de permanecer numa visão individual, e se não tivesse recursos, ele ficaria afastado da solução da demanda via judiciário, isso foi revertido. E as pessoas passaram a ter acesso, passaram a gozar de gratuidade ao acesso da justiça. A advocacia pública passa a atender as demandas daqueles que não tinham como pagar ou que não têm como pagar o advogado privado, além de uma série de mecanismos, uma série de instrumentos que permite às pessoas a buscar os seus direitos. Como efeitos desfavoráveis, fomentou a cultura do litígio e culminou com o assoberbamento e a consequente crise de eficácia e eficiência no âmbito das atividades do Poder Judiciário. Claro que ele é um efeito colateral, né? A cultura do litígio, por qualquer coisa, hoje a pessoa ela quer entrar em juízo, ela quer discutir em juízo. Né? É uma decorrência, de certa forma, do lado positivo, da conscientização de que a pessoa tem direitos e, se ela tendo direitos, se não for possível concretizá-los por outra forma, em última análise, vai buscar a solução junto ao Poder Judiciário. Mas isso tornou efetivamente a sociedade mais litigante e fez com que o Poder Judiciário não conseguisse e não consegue dar conta de tudo. Ou seja, a eficiência e a eficácia passaram a sofrer com isso. E o que está fazendo que o poder público começa a transferir, ou pelo menos permitir o compartilhamento de certas demandas junto a outras instituições. Vem comigo, vamos adiante. Da judicialização à desjudicialização. Pequenos comentários ou breves comentários sobre isso. O termo desjudicialização diz respeito à propriedade de facultar as partes comporem seus conflitos fora da esfera judicial, desde que sejam juridicamente capazes e que tenham por objeto direitos disponíveis, na busca de soluções sem a tramitação habitual dos tribunais considerada morosa. O termo desjudicialização não quer dizer necessariamente retirar, afastar do Poder Judiciário. Não, mas permite a opção de buscar outra esfera para a solução de conflitos. Mas aqui é importante, essa busca por outra esfera tem pressupostos. E o pressuposto principal é o seguinte, é disponibilidade de direito e o consenso. Quando não existe a possibilidade de discussão sobre direitos disponíveis e não há o consenso, dificilmente vai se conseguir resolver o conflito fora do Poder Judiciário. Então tem esses dois pressupostos. Os direitos precisam ser disponíveis, as pessoas precisam ser capazes e tem que haver o consenso.
Vem comigo. A desjudicialização indica, portanto, o deslocamento, o compartilhamento de algumas atividades de competência exclusiva do Poder Judiciário para o âmbito da própria sociedade, onde se destacam as instituições extrajudiciais e o seu ferramental administrativo, notadamente os serviços notariais e de registros públicos. Inegavelmente, os serviços notariais e de registros públicos constituem instâncias que podem contribuir para a solução de conflitos, desde que incidentes ou desde que tenham por objeto direitos disponíveis, que as partes sejam capazes e que estejam dispostas a construir um consenso. Então, essas instituições, elas têm condições de contribuir decisivamente para isto, sem que haja nenhum prejuízo para os interessados. As causas da desjudicialização são muitas, mas aponto aqui a insuficiência do Estado juiz no mundo contemporâneo, dada a complexidade da sociedade. E aqui cabem algumas considerações. Se nós retroagirmos ao Estado liberal, o individualismo, cada cidadão, de acordo com a sua disponibilidade econômica, poderia buscar a solução junto ao Poder Judiciário, a solução de seus conflitos junto ao Poder Judiciário. Porque ao demandar o Poder Judiciário, ele tinha que pagar, portanto, ele tinha que ter meios econômicos, financeiros para tanto. Aquele que não tinha meios econômicos financeiros não tinha como acessar ao Judiciário, ou pelo menos era muito difícil. Mas aí nós estamos falando de uma sociedade mais simplificada, em que as relações eram mais simples, se davam no plano individual. Contudo, com o passar do tempo, a sociedade vem se complexificando, os direitos fundamentais vêm se alargando, a sociedade toma consciência, ou melhor, o cidadão toma consciência de seus direitos e passa a demandar o Poder Judiciário, num universo de alta complexidade. Então não é apenas a demanda em termos numéricos, mas a demanda de complexidade, ou seja, é uma demanda qualitativa que exige tempo, exige especialização do Poder Judiciário. E essa é uma das causas do deslocamento de certas demandas para fora do Poder Judiciário, ou seja, para outras instâncias. Uma outra causa podemos ferir como a necessária releitura do direito fundamental de acesso à justiça, numa perspectiva sociológica, retirando, portanto, do Poder Judiciário o monopólio de dizer o que é justo. O fato da Constituição referir que nenhuma lei pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, não quer dizer que todas as demandas precisam obrigatoriamente ser resolvidas pelo Poder Judiciário. Então, numa perspectiva sociológica, é possível afirmar que a própria sociedade ela tem outros meios de resolução de demandas, desde que não se refiram, que não tenham por objeto lesão ou ameaça a direito. Então, numa perspectiva sociológica, o dizer justo não é de exclusividade do Poder Judiciário. A própria sociedade, ela pode eleger, ela pode escolher, ela pode construir novos instrumentos ou se valer de instituições já existentes para a composição, para a resolução dessas demandas. Vem comigo. Os objetivos da desjudicialização: a celeridade, as ações que não envolvam litígio e a contribuição para a redução da crescente pressão sobre os tribunais. Então, a celeridade ela é importante, sem dúvida nenhuma, mas aí tem que haver um cuidado. Nem sempre a celeridade contribui para uma decisão justa, para uma decisão de acordo com a lei e o direito. A Constituição prevê que todo o processo deve ter um prazo razoável. Sim, há que haver uma razoabilidade, uma razoabilidade, de sorte que o decisor, seja ele agente público ou mesmo uma instituição privada, tenha tempo suficiente para maturar, para entender e poder decidir de forma justa a atender
a demanda cuja solução foi buscada. E o outro fator é diminuir um pouco a pressão sobre o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário começa a sofrer uma pressão em razão da demanda, da alta complexidade que ele precisa enfrentar, da quantidade de processos que ele precisa enfrentar. Então, existindo essa possibilidade de desjudicializar, de transferir certas demandas para outras instituições, a tendência é diminuir um pouco a pressão sobre o Poder Judiciário. Vem comigo. A reversão do fenômeno da judicialização pela desjudicialização se deu no âmbito da terceira onda renovatória, ampliação do acesso à justiça, tendo como ponto central a utilização de técnicas alternativas de resolução de conflitos, tais como conciliação, mediação e arbitragem, aumentando as opções de formas a tornar a justiça mais acessível e apropriada a cada situação fática apresentada. E neste contexto, as principais providências para viabilizar a desjudicialização. Primeiro, a criação dos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público para melhorar a gestão do acesso à justiça. Os conselhos, Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, órgãos de natureza administrativa, foram criados e a partir dele começaram a se desenvolver políticas, escolhas no sentido de descentralizar, de retirar do Poder Judiciário aquelas demandas que não se configuram como lesão ou ameaça a direito. E aqui, me referindo expressamente ao Conselho Nacional de Justiça, ele teve e tem um papel fundamental no regramento, na regulação do atendimento dessas demandas pelos serviços notariais e de registros públicos. Por isso existem inúmeras resoluções, provimentos, regrando ações, regrando atividades do serviço notarial e de registros públicos no contexto da desjudicialização. Vem comigo. Além da criação desses conselhos, também a instituição de instrumentos legais de desjudicialização, como, por exemplo, o reconhecimento de paternidade diretamente no Registro Civil das Pessoas Naturais, a retificação administrativa de equívocos relacionados a elementos fáticos no registro de imóveis, divórcios, inventários, partilhas por meio de escritura pública, uso capião extrajudicial. São apenas alguns exemplos de leis que vieram e deslocaram esses serviços, ou seja, deslocaram estas atividades para o serviço notarial e de registros públicos. Anteriormente, a demanda era atendida pelo Poder Judiciário. Hoje, essas demandas já podem ser atendidas ou são atendidas no âmbito dos serviços notariais e de registros públicos. Notadamente, o registro de imóveis, quando se tratar de retificação administrativa de registro de imóveis, a uso capião extrajudicial no âmbito do registro de imóveis. Posso referir a outra, a uso capião administrativa também. Ou seja, várias demandas que não implicam em lesão ou ameaça a direito passam a ser atendidas no âmbito dos serviços notariais e de registros públicos. Vem comigo. Neste contexto, os serviços notariais e de registros públicos passam a ser agentes da desjudicialização. Os notários registradores são agentes públicos e funcionam como agentes da desjudicialização. Ou seja, eles estão indo além das atividades, vou chamar aqui de atividades primitivas ou atividades originais. No caso dos notários, lavrar atos e fatos no livro de notas. No âmbito do registro de imóveis, fazer os atos registrais de títulos visando a constituição do direito real de propriedade, o direito real de garantia, os outros direitos reais que incidem sobre o direito de propriedade. Ou seja, também o plexo de atividade, tanto dos notários quanto dos registradores, acabou se ampliando em face da desjudicialização. Mas vamos ver um pouco a diferença entre a atividade notarial e a atividade de registro de imóveis. Vem comigo. Os serviços notariais
recepcionam declarações de vontade afetas a atos e fatos jurídicos, às quais o tabelião dá forma jurídica solene e, em face da fé pública notarial, uma fides pública, potestatis, decorrente de um poder socialmente reconhecido, passa a gozar de presunção de certeza. Veja, o tabelião de notas, o notário, ele é um agente estatal, e ele sempre foi, ele é um agente estatal que recepciona declarações. Recepciona declarações de vontade, ele verifica se essas declarações de vontade estão de acordo com a lei e o direito e dá a forma jurídica adequada. Portanto, é um agente estatal que goza de fé pública e tem como atribuição receber declarações de vontade, dar forma jurídica a essas declarações de vontade, com a finalidade de segurança jurídica, com a finalidade de assegurar que aquelas declarações estejam em conformidade com a lei e o direito e evitar que no futuro elas venham a ser desconstituídas ou decretadas nulas. Vamos ver o registro de imóveis. O Serviço de Registro de Imóveis recepciona títulos relacionados a atos e fatos jurídicos, os quais, depois de qualificados positivamente, o oficial do Registro de Imóveis extrai elementos para o ato registral que, em face da legitimação registral, também uma fides pública potestatis, decorrente de um poder socialmente reconhecido, passa a gozar de presunção de certeza jurídica. Vejam que o oficial do registro de imóveis, diferentemente do notário, ele não recebe declarações de vontade, ele recebe documentos que são definidos como títulos. E ele faz análise jurídica desses títulos, ele faz um juízo de admissibilidade, ele verifica se o título e o seu conteúdo possuem elementos suficientes e com qualidade jurídica para permitir o ingresso e o consequente registro ou averbação. E a partir do momento em que ele praticar o ato, os direitos passam a gozar de certeza jurídica. Não necessariamente os fatos, mas os direitos sim. Então, todo direito inscrito, até prova em contrário, ele é considerado como válido, ele é considerado como eficaz, porque ele goza dessa presunção. Mas vou mostrar para vocês um pouco da legislação que dispõe sobre o regime jurídico dos notários e registradores, em especial a Lei 8.935 de 94. Prevê ela no artigo 1º. Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Então temos no artigo 1º a definição desses serviços. São serviços de ordem administrativa, ou melhor, de ordem técnica e de natureza administrativa, mas que tem como foco, que tem como finalidade dar autenticidade às declarações e aos atos. E ao conferir autenticidade e praticar a publicidade, assegurar a eles a segurança jurídica e a eficácia. Vem comigo. O artigo 3º prevê que o notário, o tabelião e o oficial de registro de imóveis ou registrador são profissionais do direito dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. As atividades notariais e de registro são atividades típicas de Estado, são atividades jurídicas. Elas são delegadas porque a Constituição assim previu no artigo 236. Porque, como regra, são atividades indelegáveis porque são atividades típicas de Estado. Mas quis o Constituinte, por força do artigo 236, de que o exercício dessas atividades notariais e de registros públicos fossem delegadas a particulares, desde que assumissem mediante concurso público, enfim, tem uma série de pressupostos para a investidura. Esclarecendo que notários e registradores não titularizam cargos, não ocupam empregos públicos, mas exercem função pública, função típica de Estado. E por essa razão, gozam de fé pública. Por isso, os atos
tanto notariais quanto de registros públicos, até prova em contrário, são considerados como verdadeiros, são considerados como juridicamente corretos e adequados e produzem efeitos jurídicos, portanto, gozam de eficácia. E isso é suficiente para atender às demandas que a sociedade busca resolver fora do Poder Judiciário, desde que tenha por objeto direitos disponíveis, que as partes sejam capazes e que estejam dispostas ao consenso, a chegar a um acordo. E, por fim, o artigo 4º prevê que os serviços notariais e de registro são prestados de modo eficiente e adequado em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, no local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Os serviços notariais e de registros, eles são controlados pelo Poder Judiciário. Há um controle imediato, normalmente pela direção do foro local, isso vai depender da organização do Poder Judiciário estadual, mas há sempre uma autoridade que faz o controle imediato no local. Como eu ia dizendo, então, o controle imediato é do Poder Judiciário estadual. Mas além desse controle imediato por parte da direção do foro, outra autoridade judicial competente, as corregedorias de justiça dos estados fazem o controle e o Conselho Nacional de Justiça. Eu estou me referindo aqui a um controle administrativo, mas há o controle judicial dos atos, ou seja, sempre que alguém entender que o ato praticado por notário registrador não está de acordo com a lei e o direito, esse ato pode ser objeto de controle por parte do Poder Judiciário, desde que haja interesse daquele que se sentiu lesado. Feitas essas considerações sobre a desjudicialização, todo o processo de desjudicialização para judicialização, da judicialização para desjudicialização e um pouco de explicações acerca da atividade notarial e de registro de imóveis, eu encerro esse bloco e na sequência eu vou trabalhar com vocês então questões mais práticas relacionadas a testamento, cessão de direitos hereditários, escritura pública de partilha e o consequente registro delas. Até breve.